Aí pessoal, tudo certo, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal falando sobre a classificação, a primeira colocação num grupo da morte, um grupo extremamente difícil. O Inter ainda tá passando por oscilações na temporada. Em vídeos anteriores eu tava brabo que o time não me dava a resposta positiva de que é um clube para brigar. Hoje eles acabaram me dando a resposta, só que o problema ficou a preparação física. É preocupante o que eu vejo de preparação física. Os jogadores do Inter sempre têm uma peça importante do elenco sendo lesionada. Isso é preocupante. Jogadores que estavam abaixo do seu rendimento atual hoje deram resposta positiva em um jogo onde Inter e Bahia foi equilibradíssimo. Quem fizesse o gol, por isso que foi um jogo de alternâncias hoje, foi um jogo de alternâncias. E quem saiu vitorioso foi o Inter, graças a Deus a classificação e a primeira colocação no grupo da muerte, no grupo da morte. Vamos para o jogo em si. O Inter deixando a bola com o Bahia e o Inter mais foi querer morder mais o time do Bahia. A estratégia do Inter era de escapadas. E o Inter foi até perigoso na partida, criou suas chances. Teve uma bola do... Teve chance criada com Borré chutando por cima do gol e várias outras chances o Inter teve durante a partida. Mas errava alguns acabamentos. Será que foi por conta de desgaste ou por conta de preguiça? Deu para ver que foi por conta de desgaste físico, por conta de um calendário cheio. Entretanto, o time do Inter mostrou. Eu acho que Libertadores, o time do Inter se comporta de forma diferente. Como o Vitão falou, quando a água bate na bunda, o time responde. E o time respondeu. Eu acho que aquela declaração do Vitão tem a ver tudo o que a gente vê. O Inter deu a resposta. Água batendo na bunda, o Inter manteve a classificação. O Inter conseguiu a classificação importantíssima. E foi coroada ainda com a primeira colocação do grupo da morte. Falando do jogo entre si, que eu falei, primeiro tempo onde o Inter criou suas chances, o Bahia teve um contra-ataque muito forte, puxado pelo Cauli, Jean Lucas batendo pela rede pelo lado de fora, e o primeiro tempo onde o Bahia teve mais domínio de posse de bola, o Inter teve uns certos minutos com domínio da bola, trocando passe, tendo mais, mas terminou com domínio de posse de bola do Bahia. Mas o jogo estava extremamente equilibradíssimo. Qualquer um podia vencer. Já o segundo tempo começou com o Inter fazendo as trocas. O Gustavo Prado, que foi bem contra o Sport, saiu, entrou o Vitinho. O Inter entrou mais incisivo, querendo o gol. Mas só que quem saiu na frente foi o Bahia, em suas 3 chances. Aí o Bahia numa jogada de escanteio, bola jogada na área. O William José chutou, Antony defendeu. E o Antony quase pega na segunda, mas a bola bate nele e entra. Ali botava o Inter fora da competição e a liderança do Bahia.
Só que o Inter, ao contrário de outros jogos, soube ter cabeça no lugar, soube ir atrás do que quer. E o Inter tinha isso em mente. Tanto que não durou nem muito. O gol do Bahia foi aos 8, Vitinho empatou aos 12. Uma jogada onde houve um lançamento, Borré dá de casquinha, Bruno Henrique faz o pivô e Vitinho chuta no cantinho. Ali era um empate. Ali mostrava que o Inter voltava de novo. O Inter voltava para a segunda colocação e o Bahia caía para terceiro. E no outro jogo mostrava que o Atlético Nacional criava sua chance e perdia. No outro jogo o Atlético Nacional foi extremamente melhor que o Nacional, mas só que o futebol não é assim. Falando do jogo do Inter, o time do Inter tomou gol, mas soube reagir logo para empatar o jogo. Tomou gol aos 8, aos 12. Ali, o Bahia tinha que voltar para o jogo. O Bahia foi perigoso mesmo assim. Rogério Ceni foi fazendo as trocas para tornar o Bahia mais perigoso. E o Bahia foi perigoso no jogo. Mas só que o futebol, em peças que estavam apagadas em jogos decisivos pelo Campeonato Brasileiro, hoje as peças acordaram. Em cruzamento para a área, Borré, que estava parado ao longo tempo, de cabeça, fez o gol que selou a classificação do Inter e a primeira colocação, porque lá o Nacional tinha feito um gol e estava dando a primeira colocação para o Inter. Tanto que o Atlético Nacional empatou, mas estava impedido. E no jogo aqui, se o Bahia levasse mais um gol, ia empatar no saldo de gols. Aí Bahia e Nacional tinham que se virar lá para quem ia para o playoff da Sul-Americana. Faltou pouco para o Nacional se classificar. Mas eu estou falando aqui do Inter. O Inter conseguiu a primeira colocação num grupo da morte extremamente difícil. Agora, o que falta para o Inter? Reorganizar tudo. O Inter deu a resposta que eu queria. Finalmente deu a resposta que eu queria. Dá para brigar por tudo? Dá, mas vamos com calma porque tem muita coisa para reorganizar nesse time. Preparação física preocupa, porque o Bernabei, que é o lateral esquerdo, muito importante, a bola chegava nele. O Inter saiu atrás de novo. Já é o 8º jogo que o Inter sai atrás. E o componente anímico é importante nessas horas. E o desgaste também é grande, porque tu tem que buscar o resultado. Tu tem que buscar. Por isso que tá vindo as lesões. O Inter tá saindo muito atrás. E o componente anímico e físico tá pegando nos jogadores do Inter. Isso é preocupante. Preparação física. Paulo Paixão, vamos melhorar essa preparação física. É muito importante pro resto da temporada. Agora, que eu falei, se reorganizar depois da classificação contra o Bahia e ver o sorteio segunda-feira para ver quem o Inter vai pegar na próxima fase da Libertadores, nas oitavas de final. O Inter passou por um grupo extremamente difícil. E pelo calendário, a tendência é de ter lesões muito grandes. As lesões muito grandes, essas lesões. É importantíssimo a gente rever o planejamento, o Paulo Paixão rever o planejamento, todo mundo rever o planejamento, ver os jogadores que estão mal fisicamente, que estão levantar o anímico. Essa vitória levantou o anímico do time.
que tava cheio de cobrança, eu cobrava do time e o time me deu a resposta que eu queria. Obrigado, Roger. Tu deu a resposta que eu queria. E tu e tu encontrou soluções finalmente. O Vitinho, que estava lesionado, voltou, fez gol. Os dois jogadores que estavam fora por lesões decidiram a partida para o Inter e a classificação para a próxima fase com a primeira colocação. Repetindo, num grupo extremamente difícil, que era o grupo da morte da Libertadores. E agora é bola para frente. Classificação com a primeira colocação. E agora é olhar lá para o jogo contra o Fluminense, 8h30 da noite, no estádio Beira-Rio. E precisamos de uma campanha de recuperação no campeonato, para o Inter não brigar para não cair. É importante para a gente conseguir 2 vitórias para a gente se distanciar do Z4. Espero ter gostado do vídeo. Dê um like, compartilhe e inscreva-se, é muito importante. Obrigado, Rio Grande do Sul. Obrigado, Brasil. Valeu, até mais e fui. Tchau.